fazer isto agora. Aprendeu a sua primeira 625 palavras, música e todas. Você está prestes a aprender um monte de palavras muito rapidamente. Você vai jogar alguns jogos, fazer alguns cartões de memória flash, e dentro de um mês ou dois, você pode esperar para ter um 625 palavra do vocabulário. Mas você vai ter muito mais do que a capacidade de nomear alguns objetos. Você vai ter uma fundação. Nesta etapa, você está aprendendo a conectar sons e grafias de palavras significativas. Este é um enorme pular passado que temos feito em aulas de língua. Você está aprendendo a associar um novo gato, palavra, às imagens, sentimentos e sons de gatos encontrados em todas as suas memórias. Ao invés de traduzir os gatos para gatos, você está aprendendo a colocar a música em suas palavras. Isso não é pouca coisa. Você está começando a pensar em sua nova língua, e esta habilidade irá segui-lo para o resto de sua viagem. Você vai aprender esta habilidade através do estudo de cartões de memória flash em sua SRS, mas os principais momentos ocorrem no início, quando você criar esses cartões de memória flash. Nesses momentos, você está tomando novas palavras e conectando-os ao maior número de imagens, pensamentos e memórias, como você pode encontrar. Você está criando um núcleo conexões que fundamentam o seu idioma, e de igual importância, você está tendo um bom, e portanto, o tempo memorável, no processo. Seus cartões flash são apenas uma lembrança prática dessa experiência. Você só vai usá-los para aprofundar memórias você já formados. Vamos falar sobre o âmago da questão da criação cartão de memória flash na galeria. Você pode ligar para a sessão quando você está realmente pronto para fazer seus cartões. Aqui vamos falar sobre as conexões que estamos construindo, ações, imagens, grafias e memórias em cada palavra e como construir essas conexões como rapidamente quanto possível. As conexões são ortografia, ou seja, conexão pessoal, e sexo. Já discutimos som e ortografia no capítulo anterior. Estas são as peças especiais de uma palavra que nos permitem imaginar uma imagem, um unicórnio, por exemplo, e enviar a imagem para outra pessoa. Eles são a substância básica de cada palavra, e como você aprender suas palavras, essa substância torna-se mais familiar e mais fácil de lembrar. Em seguida, vem o significado. Você vai querer descobrir o que suas palavras realmente significam, ao invés do que suas traduções parecem significar. O que os devushkas russos, meninas, usar, e o que os franceses comem para dejeuner, almoço. Você vai querer construir novas associações significativas em cada palavra que você aprender. Finalmente, você vai querer conexões pessoais. Enquanto as novas palavras podem não alinhar perfeitamente com suas traduções para o inglês, eles vão alinhar com suas próprias experiências. Temos devushkas, todos se reuniram e dejeuner comido. Precisamos trazer essas memórias e lembre-se quando aconteceu, como nós senti, o que ouvimos e o que vimos. Se o seu idioma usa o sexo, você vai querer que misturado em suas palavras, também. Desde começando, os substantivos masculinos devem ser diferente de seus substantivos femininos, e você pode criar essas diferenças com imagens mnemônicas vivas. Cada uma dessas conexões vai fazer as suas palavras mais fácil de lembrar e fácil de usar no futuro. Quaisquer cartões flash você cria, será um lembrete da massa colorida de memórias que você montar. Quando você revê-los, eles vão trazer de volta um fragmento dessas memórias, e seu cérebro irá fornecer o resto em uma corrida repentina de cor, sentimento e música. Então você vai passar para a próxima cartão. É uma experiência intensa, inesquecível. Recursos Translations, ortografia. Apêndice 5 é uma lista de 625 palavras em inglês que aparecem com frequência em todos os idiomas: cão, carro, cidade, e assim por diante. Você vai querer encontrar traduções para todas estas palavras em seu língua-alvo. Você pode usar o Google Translate, mas normalmente você vai ter um monte de estranho, confuso a traduções. A tradução automática não é tão bom, especialmente quando você está traduzindo listas de palavras, ao invés de frases. Se você usar um dicionário padrão, você pode encontrar muitos resultados. Você não precisa de 10 sinônimos para casa. Aqui está sua chance de usar essa frase livro de bolso que você comprou. Livros de frases são rápidos de ler, e eles vão dar-lhe as traduções mais utilizadas para cada palavra. Se você não tem um, você pode ser capaz de obter os mesmos resultados a partir da secção glossário de seu livro de gramática. Alternativamente, se você está estudando uma linguagem relativamente comum, você provavelmente poderá encontrar uma tradução profissional das 625 palavras no meu site. Ir para fluentforever.com/apêndice 5. Você vai encontrar gravações de suas palavras na forvo.com. Ouvi-los, particularmente no início, quando as conexões entre som e ortografia são ainda vacilantes. Você vai ter um mais fácil tempo para entender o que você ouve se também utilizar transcrições fonéticas de suas palavras. Você pode achar estes em seu glossário, mas se não, você vai encontrá-los em seu dicionário e /o Wiktionary.org favorito. Significado. Encontre a tua palavra no Google Imagens. Você tem algumas opções aqui, a primeira das quais é fácil de usar, e grande, e a segunda das quais leva um pouco de configuração inicial, mas é incrível. Use número 2. Opção 1, versão basic. Quando você ir diretamente para imagens.google.com, você pode encontrar fotos, mas você não vai ver a melhor parte, as legendas. Vamos ligá-los. Passo 1, procurar por uma palavra. Aqui nós vamos procurar cheval, cavalo. Passo 2, vá todo o caminho até a parte inferior da página. Passo 3, lá você verá o interruptor de ligação para a versão básica. Clique. Passo 4, marque esta página para que você não tenha que fazer os passos 1, 3 de cada vez. Em alternativa, basta ir ao tineuro.com/basicimagem e marcar essa página. Você verá uma página maravilhosa com 20 imagens e legendas que se parecem com isto. Opção 2, versão basic, tradução automática. Estas rúbricas são grandes, mas eles estão todos em sua nova língua, e você não fala essa língua ainda. E se todas essas pequenas rúbricas foram máquina traduzida em inglês?
Você pode furar esta página em Google Translate. Agora, em vez de 20 imagens legendadas em francês, você verá isto. As traduções nem sempre são grandes, mas quando você vê 20 deles com imagens, receber uma muito clara noção do significado de cada palavra. Eu não posso imaginar um recurso melhor do que este para investigar palavras. Você vai encontrar um guia no meu site para essa configuração, que leva alguns minutos para fazê-lo funcionar, em fluentforever.com/chapter 4. Estamos quebrando uma das minhas regras fundamentais aqui, sem tradução, mas tudo bem, você não vai lembrar essas traduções por muito tempo. Enquanto a sua primeira exposição a Cheval pode ser em inglês, a sua segunda exposição não será. Quando você pisa do Google Imagens para os seus cartões de memória flash, você vai acabar com todos os traços de inglês, e deixar as imagens. Com o tempo, você vai esquecer as frases originais em inglês, e lembre-se que apenas as imagens e as histórias que contavam sobre a sua Cheval. Ao longo deste livro, vamos utilizar a tradução sempre que você pode economizar tempo, sem estragar a sua fluência. Se você precisar a palavra francesa para lixa, não há mal nenhum em olhar-o em um dicionário. É papier de verre, e sua única opção de 100% francesa envolve horas cruzeiro através Wikipedia francês, na esperança de que um dia você vai passear em papier de verre por clicar a sequência certa de links. Para determinar quando a tradução vai ajudá-lo e quando ele vai doer você, você pode usar esta regra de ouro. Se você colocá-lo em seus cartões de memória flash, não é em inglês. Enquanto você seguir essa regra, você vai ficar bem. Vamos voltar para o Google Imagens. Ocasionalmente, você vai correr em dificuldades em encontrar uma imagem decente para uma palavra. Suponha que você fosse aprendendo a palavra jolie francês, consideravelmente bonito. Se você procurá-lo no Google Imagens, você encontrará umas centenas de milhões de fotos, mas o primeiro 78 milhões são todos Angelina Jolie. Seja grato, você não queria um ferreiro. Will Smith tem 5 bilhões de fotos online. Quando você tiver problemas, você tem duas opções. Se você tem certeza que você sabe o seu meio de palavras, talvez você não consiga encontrar uma boa imagem, mas você já viu algumas frases claras com a palavra, então você pode procurar uma imagem adequada em inglês. Você vai ser capaz de encontrar algo cult dentro de poucos segundos, ou se você está desenhando suas fotos, então você pode vir até com seu próprio cult. Se vocês não podem dizer o que significa que a sua palavra, talvez as frases e imagens que você encontrou não parecem faz qualquer sentido, então ignorá-lo. A palavra que está investigando pode ser mais complexa e multifacetada que você pode segurar agora, e há uma abundância de outras palavras para aprender. Ir em frente. Uma palavra de advertência. Imagens do Google pode ser viciante, pelo menos por agora, não passar o dia todo em uma palavra. Limite-se a 20 segundos por palavra, talvez 30, se for preciso. Uma vez que você tem alguma gramática com seu cinto, então você pode realmente mergulhar em memes russos e afins, mas por agora, você tem algum vocabulário para aprender. Conexões pessoais. Eu não posso dar-lhe as suas ligações pessoais, mas posso dar-lhe perguntas para ajudar a impulsionar suas memórias. Usá-lo sempre que você tiver problemas para encontrar uma boa memória para um novo palavra. Ao fazê-lo, pergunte-se sobre a sua nova palavra ao invés de sua tradução em inglês. Ao invés de perguntando sobre a última vez que viu sua mãe, perguntar sobre a última vez que viu o seu Mary. Até quando as palavras soam quase um mesmo, tímida/tímide, você vai criar conexões mais útil quando você ouve mentalmente essas palavras no acento de sua nova língua. Substantivos concretos. Quando foi a última vez que vi meu Mary, mãe? Substantivos concretos. Quando foi a primeira vez que encontrou moto? Abstratos substantivos. Como tem sido a economia, me afetou? Adjetivos. Eu sou tímida. Se não, eu sei alguém que é. Adjetivos. O que eu próprio quero, vermelho. Verbos. Eu gostaria de colorir, pista. Eu sei alguém que faz. Responder a uma destas perguntas e anote um pequeno lembrete para si mesmo na parte de trás do seu cartões de memória flash. Você pode escrever o nome de sua sobrinha Tindy, a cidade onde você montou pela primeira vez uma moto ou um cara triste. Eu seriamente não gosto de colorir. Estes lembretes devem ser curto e enigmático. Sally. Então quando você revê-los, eles pediram um momento de Sally. Oh yeah, Sally tem uma saia como aquilo. Sempre que possível, para manter os nomes de pessoas e lugares, eles não violam a nossa não inglês rule, mas se uma palavra em inglês errante ou dois, como no Natal passado penetra, a polícia linguagem provavelmente não vai pegar você. Só não faça disso um hábito. Gênero, se necessário. Se você não tem certeza se a sua linguagem usa o sexo, verifique Wikipedia em .wikipedia.org/wiki/list of languages BTP of grammatical gender. Se isso acontecer, abra o Gramática livro, encontrar a discussão introdutória sobre o gênero, e lê-lo. Você vai saber quantos sexos existem e se a sua língua tem quaisquer padrões previsíveis. Talvez quase todos femininos palavras terminam em -a. Você também vai descobrir se há uma maneira padrão para indicar o gênero de cada palavra. Alemão palavras, por exemplo, normalmente são listados com seu artigo definido, então ao invés de cão, gato e cavalo, você sempre vai ver o cão, o gato, e o cavalo, der Hund, o cão masculino, die Katze, o feminino Kat, e das Pferd, o neutro cavalo. Você vai encontrar o sexo de cada palavra em seu glossário ou dicionário. Criar uma imagem mnemônica para cada sexo que você precisa. Eles podem ser qualquer coisa. Eu gosto de usar relativamente verbos violentos para o sexo substantivo. Meus substantivos raramente sobrevivem quebra, explodindo, derretendo, ardor ou rachaduras. Verbos sexuais são escolhas clássicas. Para citar Joshua Foer em Walking com Einstein, ao formar imagens, que ajuda a ter uma mente suja. Evolução programou nossos cérebros para encontrar duas coisas particularmente interessantes, e, portanto, memoráveis. Piadas e sexo, especialmente, ao que parece, piadas sobre sexo, mesmo tratados de memória de comparativamente elas por desfazer este ponto.
Pedro da Ravenna, autor do mais famoso livro de memória do 15º século, primeiro pede o perdão de homens castos e religiosos antes de